inclusive estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Seguro Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma moral essa lá. casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro É Bet a mais alta. é a mais É a alta. mais alta. Ó, o patrão Loreto mandou aqui uma mensagem, né? É claro que a opinião dele, como eu falei, que não era uma coisa de esquerda ou de direita, mas para entender como era Cuba. Mas ele mandou aqui, patrão Loreto, falou: o PT, juntamente com algumas instalações e instituições, acho, e apoio da maioria da imprensa, está querendo transformar o Brasil em uma nova Cuba. O que a Lulu pensa disso? Eu acho que não é exatamente isso, né? Mas eu acho que você, obviamente, pode responder, se você quiser, mas eu vou além, eu vou pedir para você, se puder, né? Claro, você também é uma youtuber, então você também tem redes sociais, você também trabalha, né? Assim, de forma, você utiliza a liberdade de expressão e de imprensa aqui no Brasil mais do que a maioria da população. Como é que você enxerga isso que ele falou, mas também a liberdade de expressão aqui no Brasil, que aparentemente está cada vez mais controlada, né? Mais difícil de você ser livre e de você poder falar o que você pensa dentro do Brasil. A gente trouxe aqui, por exemplo, o Monark, né? Que era do Flow. Não sei se você sabe quem é, se você viu o que aconteceu com ele, mas é um cara que, né, defendeu a liberdade de expressão de forma irrestrita e acabou tendo que viver, agora está morando nos Estados Unidos, porque aqui, enfim, ele estava sendo perseguido e extremamente multado e tal. O cara não ia conseguir viver aqui, né? O que você acha disso? Acho que esse é o começo de liberdade. Quando você começa a querer calar pessoas. Começo do que? Travou um pouquinho. Quando começa a querer calar algumas vozes, esse é o começo de perda da liberdade. Porque quando você não tem várias opiniões diversas em uma sociedade, já não é uma democracia. Você está começando a, não sei, como fala? Flertar. Isso. Namorar. Isso, com ideais mais autoritários. O primeiro que aconteceu no meu país foi a centralização da informação. Eles queimaram todos os livros de história que tinha antes e reescreveram uma nova história. Eles proíbem o jornalismo independente e eles controlam toda a mídia. Em Cuba tem 5 canais de TV e todos são do governo e controlados pelo partido. Então, não existem vozes alternativas. Pessoas mais velhas, custa muito mais trabalho para elas enxergar o que acontece em Cuba, porque elas só consomem um único conteúdo, aquele que o governo quer que eles escutem. Então, quando você não tem essa outra cara da moeda, pensamentos diversos, você é manipulado o tempo inteiro a acreditar naquilo que o poder que está no momento quer que você creia. Eu sempre falo, eu não tenho político de estimação, eu gosto de falar de ideias, né? Ideias que por um lado e por outro, e respeitar a liberdade. O dia que um político ele não está querendo respeitar a liberdade, ele afinal é um funcionário público, ele está ali colocado pelas pessoas para o benefício de todos nós. O dia que ele não está mais cumprindo essa função, acho que já era, entendeu? Porque ele não é ali uma autoridade superior para falar o que a gente pode e não pode fazer. Então, para mim, deixar que essas liberdades se percam é um começo do fim. É assustador. Eu falei, cara, eu vejo algumas vezes algumas notícias e eu pesquiso para ver até que ponto é verdade. E agora você comentou, eu já tinha ouvido falar de pessoas que preferem ir embora do que ficar aqui sendo apontados ou perseguidos e tal, né? No meu país, muitos artistas hoje em dia não moram mais em Cuba por conta disso, por fazer uma música rap, hip hop, principalmente, que eles estavam aí mostrando uma realidade que não era conveniente ao poder político que está lá. Sim.
Então, toda vez que aparecer um personagem que é capaz de ser oposição, é saudável. Para mim é saudável a oposição, por quê? Porque aí a pessoa que está no poder, ela tem que andar fino, ela tem que andar correta. Porque estou te vigiando, estou olhando, você não vai fazer o que você quiser. Então, eles não querem essas vozes que critiquem, eles preferem quem bajula, né? Quem dá Lógico, lógico. Interessante esse seu ponto, hein? E vale, isso é uma coisa para a gente pensar. A gente está falando muito de Cuba, mas isso é uma coisa para a gente pensar e ficar muito atento aqui no Brasil, né? Um relato de uma cubana que realmente viveu sob a ditadura, sob um lugar onde você não tem liberdade de expressão, e enfim. Mas, Lulu, como é que você saiu de Cuba? Teve alguma epopeia ou você simplesmente conseguiu ter dinheiro, pegar o avião e saiu? Como foi a tua saída de Cuba? Olha lá, eu nunca em Cuba fiz protesto, imagem, nem nada. Eu tinha minhas ideias, mas eu fiquei calada. Lá nunca me pronunciei, mas tenho colegas que fizeram, né? Hoje tem consequências graves. Ou tiveram que ir embora, foram convidados a se retirar do seu próprio país. E tem outros que estão em cadeia, artistas, né? No meu caso, para explicar como que funciona. Até 2013, antigamente, tinha uma carta branca, que chamava cartão branco, que era uma permissão que você pedia para o governo e eles davam ou não. Era bem burocrático, custava super caro e eles falavam se você podia sair ou não. Hoje em dia, não existe mais isso. Se você se formou em Cuba e cumpriu seu serviço social, que eu cumpri, no meu caso foram 3 anos de serviço social obrigatório, já eu estava liberada para poder sair se eu quisesse, se tiver dinheiro e tal. Aí depende dos países que pede visto para Cuba. Quando a coisa fica complicada em Cuba, que tem um protesto e tal, não sei que Cuba faz algum convênio com algum governo por ali e fala, olha, vou deixar uma válvula de escape para essa galera que está desconformada ir embora e deixar isso aqui, sabe? Eles fazem muito isso. Fizeram através da Nicarágua e na minha época fizeram através da Guiana Inglesa, tá? Pela Guiana Inglesa saímos muitos. Eu fui lá, comprei minha passagem. Era bem difícil porque não tem muitos voos, então você tem que fazer uma filas enormes dessa madrugada para poder comprar aquela passagem. Porque também tem os revendedores, que como são pouquinhas, eles pegam e revendem o dobro do preço. Não é como aqui que você consegue comprar na passagem na internet, super fácil. Lá em Cuba é bem difícil fazer isso. Até porque a internet é muito ruim também. E você não tem cartão de crédito dentro, né? Então, tu tem que pagar à vista. Aí eu tinha ajuda externa. Tive ajuda de uma amiga minha que morava aqui no Brasil, a família dela, e minha tia que mora nos Estados Unidos. E aí eu comprei minha passagem para a Guiana Inglesa, que tem fronteira com o Brasil. E ali eu usei os coiotes, os famosos coiotes, que você paga para chegar na fronteira, né? Entendi. E você tem amigos hoje você tem algum amigo que está preso lá em Cuba? Alguém que você conhece? Diretamente amigo. É conhecido da faculdade, né? Tem vários que ficaram, já saíram, mas o mais famoso é aquele artista que não conheço diretamente, mas é da mesma galera, né? Porque eu estudei na Faculdade das Artes e você viu fulano por aqui, viu fulano por lá. Tem alguns artistas plásticos que estão presos. Fazer performance na frente do governo. Tem um que fez colocou um vaso e fez um protesto, assim, tipo uma instalação de artista plástico. E aí eles não gostaram, porque usou a bandeira, e lá tem um monte de restrições para usar a bandeira e tal. Mas aí, por exemplo, para sair de Cuba, eles estão tentando, algumas organizações de artistas fora de Cuba, estão tentando que deixem ele sair de Cuba. Deixa ele no exílio, né? Também não deixam o menino sair. Tá ali. Tem um que chama, que eu não conheço pessoalmente, chama Alcântara, como é
Juan Manuel Alcântara, e tem um outro que se chama Michael Osorbo, que é aquele que fez a música de Pátria e Vida, junto com outros mais. Sim. E eles estão hoje em prisão. Caramba. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é um workshop, né? Exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.